Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Sou Renan Ribeiro, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre o sistema de controle interno segundo COSO, que é utilizado tanto no setor privado quanto no setor público. E a gente está focando também, né, no setor público federal, né, no poder Executivo Federal Brasileiro, que utiliza o COSO para estruturar o seu controle interno em todos os órgãos da administração federal, incluindo o órgão central de controle interno, que é a CGU, e as auditorias internas e os órgãos setoriais de controle interno. Então, todos usam o sistema do COSO, né, que é a estruturação básica desse sistema. Então, é o comitê de sponsoring, quer dizer, de patrocinadores, Organizations of Tradeway Commission. Então é o comitê de patrocinadores, Committee of Sponsoring Organizations of Tradeway Commission. É uma entidade que fornece orientações sobre a gestão de riscos, controles internos e governança corporativa. E no caso brasileiro, no caso do Poder Executivo Federal Brasileiro, a governança corporativa ela é utilizada no setor público. O modelo da governança corporativa é utilizado no setor público, principalmente no Executivo Federal. O COSO estabelece um modelo de referência para o sistema de controle interno das organizações, tanto públicas quanto privadas. Componentes do sistema interno segundo o COSO: o ambiente de controle, a avaliação de riscos, a atividade de controle, também tem a questão do monitoramento e a informação e comunicação. Então vamos falar desses três aqui primeiro. O que é o ambiente de controle? Ele é basicamente a estrutura interna da empresa, a cultura, as normas, os regulamentos, tudo que envolve a empresa, a organização, ele é considerado um ambiente de controle. É um ambiente que o cerca, são os controles que já estão sendo utilizados na organização para mitigar os riscos, para lidar com as operações do dia a dia. Então ele define a estrutura, a cultura organizacional, estabelecendo disciplina e controle. O ambiente de controle seria basicamente a análise do contexto, né? É o contexto organizacional, é onde você está, né? Como é que é a empresa, como é que quem são os funcionários, qual a experiência, qual o perfil desse pessoal, qual a estrutura de comando, quais são os processos, quais são as regulamentações que estão abrangendo essa organização. Então é a análise do contexto, é o contexto interno da empresa, é o ambiente de controle. Avaliação dos riscos. A avaliação dos riscos, ela identifica e analisa os riscos que podem impedir o alcance dos objetivos da organização. Então, basicamente, quando você vai fazer o quando você vai conhecer a empresa com a qual você está trabalhando, na qual você está trabalhando, você vai automaticamente, não é automaticamente, mas você tem condições, você tem mais condições de identificar os riscos. Então, eu considero que o ambiente de controle ele já vai te preparando para a identificação dos riscos. E que identificação dos riscos são essas? É tudo aquilo que pode pôr em causa, pode atrapalhar, pode impedir o alcance dos objetivos. Então, para que eu possa avaliar os riscos, eu preciso primeiro identificá-los e antes de identificar os riscos, eu preciso saber qual é o contexto, onde é que eu estou trabalhando, em que contexto eu estou atuando e saber quais são os objetivos organizacionais, qual é a missão, a visão, os valores organizacionais, tudo isso é necessário para que eu possa identificar o que pode atrapalhar o alcance dos objetivos organizacionais. Então, só existe risco quando eu tenho um objetivo determinado. Aí eu vou daqui para o trabalho. Então, se eu tenho esse objetivo de ir daqui para o trabalho, eu vou enfrentar determinados riscos. Eu vou ter que identificar. Eu tenho risco de furar o pneu, tenho risco de ter um acidente, tenho risco do combustível acabar. Então, tudo isso são riscos que estão associados ao meu objetivo. Se eu estivesse em casa dormindo,
eu não teria esses riscos, né? Então, os riscos estão associados a um objetivo específico. Então, eu tenho que saber onde é que eu estou, com quem eu estou trabalhando, qual é o contexto organizacional, saber quais são os objetivos a serem alcançados em termos de missão, visão, valores, objetivos, né? O planejamento estratégico, tático e operacional, para só depois eu poder identificar os riscos. E aí eu tenho uma avaliação de riscos, né? Essa avaliação ela vai me dizer o seguinte: o que eu preciso me preocupar, né? Quais são os riscos mais relevantes para que eu possa me preocupar, ou seja, em termos de probabilidade e impacto, o que for mais provável e mais impacto e causar maior prejuízo é o que eu vou me preocupar primeiro, né? O que mais vai atrapalhar o alcance dos objetivos. Pode fazer uma análise de Pareto, 80-20, eu posso usar o gráfico de calor, né, que é muito utilizado na gestão de riscos, para identificar o que é mais importante, que o que eu devo centrar a minha atenção e o que não é tão importante, porque eu não posso dar conta de tudo, né? Eu tenho que centralizar, eu tenho que focar, né, centralizar esforços no que for mais relevante, no que for mais crítico. E atividades de controle são as respostas aos riscos identificados e avaliados. São as políticas, os procedimentos, tudo aquilo que vai ajudar a garantir que os riscos estejam bem geridos, né? Estejam mitigados, estejam bem controlados. Então, são políticas e procedimentos que ajudam a garantir que as diretrizes da gestão sejam atendidas, né? Para que eu possa alcançar os meus objetivos. Então, o ambiente de controle envolve a integridade e valores éticos, né, que estabelece o tom da organização, influenciando a consciência do controle do seu pessoal. Também envolve, né, no ambiente de controle, e aí eu tenho uma figurinha lá do escritório, né, que é exatamente o contexto externo, onde é que eu estou trabalhando, né, como é que é a estrutura de autoridades, como é que é a estrutura de responsabilidades, que determina como as autoridades e responsabilidades são atribuídas e delegadas dentro da organização. E a filosofia de gestão e estilo operacional, que reflete a abordagem da alta administração em relação ao gerenciamento de riscos e controles. Lembrando que é importante que a alta direção esteja engajada nesse processo dos controles internos e da gestão de riscos para que esses mecanismos possam ser efetivos. A avaliação de riscos envolve a identificação dos riscos. Lá no sistema, no ISO Brasil, eu tenho essas partes, né? Eu tenho a análise do contexto, tenho a identificação dos riscos, depois tenho a avaliação dos riscos. Aqui no COSO ele já junta, ele já coloca a identificação e a avaliação numa coisa só, né? Mas isso não elimina essa parte da identificação dos riscos. Então, a identificação dos riscos consiste em determinar, né, os eventos internos e externos que podem afetar a realização dos objetivos. Eu só posso ter risco se eu tiver um objetivo bem determinado. Se eu tiver outro objetivo, serão outros riscos. Se eu quiser ir para a montanha, eu vou ter os riscos relacionados à montanha. Se eu quiser ir para a praia, eu vou ter outros riscos relacionados ao mar, né? Então, vai depender do objetivo que eu estou perseguindo. A análise dos riscos é a avaliação da probabilidade e do impacto dos riscos identificados, com base em critérios definidos. E o gerenciamento de mudanças é monitorar e reportar as mudanças que podem afetar o sistema de controle interno, tendo em vista que à medida que você evolui na organização ou no ambiente externo, né, um ambiente mais digitalizado, menos papel, mais sistemas, eu vou ter outros riscos e eu vou ter que identificar, né, saber o quanto essas mudanças estão impactando nos riscos e se esses controles internos ainda são efetivos para combater o risco, para gerenciar o risco. Respostas ao risco. Na medida que eu faço a avaliação, ou seja, eu determino
que é mais importante para se trabalhar, né? E o que é menos importante, eu vou pegar meus principais riscos, porque eu não posso abraçar o mundo com as mãos, então eu vou selecionar o que é mais crítico para mim, o que tem maior potencial de afetar os meus objetivos. Eu posso mitigar, ou seja, eu posso diminuir esse risco, diminuir o impacto, diminuir a probabilidade para ele ficar mais palpável para mim. Desenvolver e implementar estratégias e ações para reduzir a probabilidade ou o impacto dos riscos que foram identificados. Como é que eu posso mitigar os riscos? Por exemplo, eu tenho o risco de acidente no trânsito. Então, o que eu vou fazer? Para mitigar esse risco, eu vou fazer uma manutenção preventiva, uma manutenção periódica, eu vou verificar os pneus, vou verificar o óleo, né? Eu vou estar bem descansado, não vou ingerir bebida alcoólica, eu vou prestar atenção no trânsito. Então, todas essas são medidas para vou me manter nos níveis adequados de velocidade. Então, tudo isso vão ser uma série de medidas, né, de controles internos que eu vou utilizar para mitigar esse risco, para não correr tanto risco de acidente. Então, vai diminuir o risco. Não vai eliminar, porque para eliminar seria, que é o 4, né, a gente já desce direto. Para eliminar esse risco, é só eu não dirigir, é só eu não ir para lá, para o trabalho. Aí eu fico em casa, fico fazendo o trabalho remoto. Aí eu não vou ter esse risco de enfrentar algum acidente no trânsito, mas também eu não vou ao meu trabalho, né? Então, evitar a atividade é uma forma de eliminar, a única forma de eliminar o risco é você evitando aquela atividade. Então você pode fazer isso, só que muitas vezes não compensa, você vai ter que enfrentar, vai ter que mitigar o risco, né? A transferência e o compartilhamento de riscos, né? Hoje se diz compartilhar, porque você não consegue transferir, o risco sempre vai ser seu. Quando você tem um risco de acidente, você pode ter os danos referentes ao acidente, né? Danos materiais, e aí você vai compartilhar esse risco com a seguradora. Você vai fazer um seguro do carro e aí você vai compartilhar com a seguradora esses riscos. Então, transferir alguns ou todos os riscos identificados para terceiros. Lembrando que o risco financeiro eu posso compartilhar, mas o risco de vida não dá para compartilhar, né? Posso compartilhar alguns riscos e outros não. Por meio de seguros, contratos ou outras formas de mitigação. A aceitação, decidir conscientemente aceitar certos riscos, caso sua probabilidade ou impacto sejam considerados aceitáveis em relação aos benefícios potenciais. Então, assim, um risco que é um risco de baixo impacto. Por exemplo, cair uma tempestade de granizo na minha casa e quebrar as janelas. Ou então alguém jogar uma pedra na minha janela de vidro e quebrar essa janela. Só que o que acontece, né? O risco é muito baixo. Então eu não posso contratar um vigilante só para olhar minhas janelas esperando que alguém vá jogar uma pedra. Porque esse risco é um risco tão baixo que é melhor aceitar. Se porventura acontecer alguma coisa, aí eu vou lá e troco a janela. Mas eu não vou ficar implementando controles para um risco que é baixo. Ou seja, o controle que eu iria adotar, ele é maior do que o custo do controle é maior do que o custo da janela em si. Então, pagar todo mês um vigilante sai muito mais caro do que eventualmente eu trocar uma janela de vidro que quebrou. Então, o custo do controle ele não pode ser maior do que o custo relativo ao impacto daquele risco. Senão não compensa, né? Eu tenho que implementar uma medida que seja mais barata do que o impacto do risco que eu estou tentando tratar, que eu estou tentando lidar com ele. Então são as 4 respostas ao risco: mitigação, mitigar, compartilhar, aceitar ou evitar. Dados de controle, políticas e são os controles internos que nós vamos utilizar para mitigar os riscos. Políticas e procedimentos estabelecem ações necessárias para mitigar e alcançar os objetivos. Por exemplo, no almoxarifado,
eu tenho lá um almoxarifado sem controle nenhum, cada um pega a peça que quer, do jeito que quer e não anota. Então eu não tenho controle de estoque, eu não sei se está faltando ou não, eu não sei se alguém levou, eu não sei se alguém deixou de levar. Então eu vou estabelecer, né, uma série de políticas, normas, ó. Você só pode pegar, você tem para pegar uma peça, um material, você vai ter que fazer uma requisição, um requerimento para a gerência, para alguém, para poder retirar esse material e alguém vai ter que aprovar a sua retirada. Né? Então, políticas e procedimentos, são ações para mitigar os riscos e ajudar a alcançar o objetivo. Controles gerais e de aplicações abrangem os controles de TI, os manuais, bem como controles específicos de sistemas. E a segregação de funções divide as responsabilidades chaves para reduzir o risco de erros ou fraudes. Ou seja, pegando o exemplo do almoxarifado, quem vai retirar a peça não pode ser a mesma pessoa que vai aprovar. Eu tenho que ter uma pessoa para aprovar. Ah, eu preciso de 100 parafusos. Aí eu não posso aprovar que a outra pessoa vai. Ah, por que você precisa de 100 parafusos? Ah, não, para isso, isso e isso. Ah, não, tá, beleza, aprovado. É uma pessoa que aprovou e a outra pessoa que pegou. Né? Então, é a segregação de funções. Um aprova e o outro recolhe para utilizar. Então, você vai estar dividindo as responsabilidades para que não, para que seja menor a chance de erro ou fraude. Informação e comunicação. Então, é uma fase fundamental, a gente coloca só no final, mas ela ocorre sempre, né, durante todo o ciclo. Ela é importantíssima porque você vai municiar os seus stakeholders, suas partes relacionadas, com informações sobre os riscos e controles que estão sendo utilizados. Né? Ou seja, será que esses riscos estão realmente ainda relevantes? Ou será que eles diminuíram a sua probabilidade ou impacto? Será que esses controles ainda mitigam o risco? Ou seja, por exemplo, o risco de infestação por baratas, né, por insetos. Eu vou utilizar um gelzinho, a pessoa vai lá, aplica um gel debaixo dos móveis e aí mitiga o risco de, de infestação por insetos, por insetos. E aí, determinado passa o tempo e aí você percebe que a casa está infestada de insetos e parece que aquele controle que você utilizou, aquele controle de pragas, não está funcionando mais. Então está acontecendo alguma coisa, você vai ter que revisar, você vai ter que comunicar a pessoa que aplicou a substância para dizer, ó, isso aqui não está funcionando, vem aplicar de novo, então vem fazer uma coisa diferente, ou coloca outro produto, porque isso aqui não está funcionando. Então, isso envolve informação e comunicação. Então, informações relevantes, identificar, coletar e processar informações relevantes para apoiar o funcionamento do controle interno, para ver se o controle interno ainda está sendo efetivo para mitigar, para tratar os riscos. Comunicação interna, lembrando que a comunicação é fundamental em qualquer organização, né? Dizem que 80% dos problemas estão relacionados à comunicação, então a comunicação é muito importante. Comunicar as informações necessárias para que os funcionários possam desempenhar suas responsabilidades e a comunicação externa, informar as partes interessadas externas sobre o desempenho da organização, né, os acionistas, a sociedade em geral. Monitoramento, ou seja, ver se aqueles riscos ainda estão sendo bem controlados pelo sistema de controle interno, se surgiram novos riscos, se os riscos já não compensam aqueles controles, às vezes você não tem mais o risco que você tinha antigamente, e aí não compensa você manter uma estrutura cara, pesada de controle interno para mitigar um risco que às vezes nem já existe mais. Então você tem que monitorar os riscos para ver e os controles para ver se um está compensando a existência do outro. Avaliações contínuas, ou seja, monitoramento integrado das atividades normais da organização. Avaliações independentes por terceiros, avaliações pontuais, como auditorias externas, né, para verificar a eficácia dos controles, e a comunicação de deficiências,
as deficiências, os pontos cegos, né? Aí tem até uma câmerazinha, às vezes tem um ponto cego e o preso foge usando aquele ponto cego, né? Então você tem que monitorar o seu controle para ver se ele está sendo efetivo ou não. Às vezes não está. Então você tem que reforçar os controles. As deficiências são comunicadas às partes responsáveis para a correção. E os benefícios do sistema do COSO: maior eficiência operacional, identificação e mitigação dos riscos, conformidade, né, que é importante, a compliance, conformidade com as leis e normas, confiabilidade das informações financeiras, que vão retratar a realidade da empresa, melhoria da governança corporativa e proteção dos arquivos da organização. É isso, gente. Obrigado por assistir. Até nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Um abraço.